Olá pessoal, bom dia! Vamos para a revisão da nossa provinha de ciências e os nossos conteúdos abordados são cuidar do ambiente, conhecendo as plantas, partes das plantas e as plantas na alimentação. Cuidar do ambiente. Os seres humanos são capazes de viver em diferentes lugares. Para isso, transformam o ambiente de muitas maneiras. Essas modificações são feitas para produzir alimentos, construir estradas, entre outros motivos. Vejam os exemplos a seguir. Para entender melhor sobre modificação do ambiente. Se forem feitas sem cuidados, as modificações no ambiente podem ser prejudiciais aos seres que vivem nele, inclusive às pessoas. Quando não é feito de maneira apropriada o descarte de lixo, é prejudicial ao meio ambiente. A construção de cidade é uma forma de alterar o ambiente. Em cima está a paisagem natural e embaixo a paisagem modificada. Você pode mudar o mundo. Siga as dicas e salve o mundo. Economize água, reduza o consumo de energia, recicle, ande mais a pé, ou seja, diminua a poluição no ar. Cuide do lixo, descarte seu lixo de forma correta. Conheça o ambiente, você faz toda a diferença. Conhecendo as plantas. As plantas, também chamadas de vegetais, são seres vivos, já que nascem, crescem e morrem. Além disso, possuem capacidade de reprodução, ou seja, de dar origem a novas plantas. Algumas plantas nascem naturalmente, pois suas sementes são levadas para outros lugares pelo vento, pela água das chuvas ou mesmo junto com alguns animais. Outras plantas nascem porque o ser humano planta, seja em jardins, hortas ou em grandes áreas. Nesse caso, falamos que são cultivadas. Para viver, as plantas precisam, prestem atenção, de luz, água, gás carbônico, gás oxigênio e nutrientes presentes no solo. Esses elementos são utilizados pela planta para produzir o próprio alimento e realizar as funções, como crescer e respirar. As plantas encontram no ambiente natural os elementos de que precisam para viver. Parte das plantas e suas funções. As partes das plantas são raízes, folhas, o caule, as flores e os frutos. Cada parte desempenha uma função importante para o vegetal, assim como os órgãos do corpo humano. Em resumo, as folhas fazem a respiração e a fotossíntese. As raízes absorvem a substância do solo, o caule sustenta o vegetal e as flores e frutos são relacionados à reprodução da planta. Aí tá, folha é por onde a planta respira. Flor é onde origina o fruto. Fruto guarda as sementes. Caule, ele suporta a planta. E a raiz é onde a planta se alimenta. Ciclo de vida das plantas. As plantas nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Isso significa que elas têm um ciclo de vida. A maioria das plantas nasce pela semente. Delas surge uma pequena raiz, depois um caule fino e folhas. Com o tempo, o corpo das plantas cresce e se desenvolve. Podem surgir, então, flores, frutos e sementes. As plantas na alimentação. Foco na alimentação. Nós utilizamos plantas na alimentação. Elas fornecem nutrientes importantes para o bom funcionamento do nosso corpo. Podemos consumir diferentes partes das plantas, como raízes, caules, folhas, frutos e flores e sementes. Comer bem. Cuide do ambiente. As plantas precisam do nosso cuidado. Somos o que comemos, por isso podemos transformar o nosso corpo e a nossa mente escolhendo uma alimentação saudável. Sucesso, bons estudos e qualquer dúvida podem estar sempre me perguntando. Beijo de Projoice!